Você atira com o olho certo? Parece uma pergunta idiota, mas sim, a gente tem um olho certo para fazer a visada. Ou melhor, mais tecnicamente, um olho que funciona melhor, que transporta as informações de forma melhor para o nosso cérebro. E nesse vídeo eu vou lhe ensinar como descobrir qual que é o seu olho dominante ou o seu olho diretor. Lembrando, você está no canal Autodefesa, meu nome é Paulo Escuro, e se você ainda não é inscrito, poxa, dá sua inscrição, faz toda a diferença aqui para nós aqui no canal. E vamos começar aqui com o conceito. O que é um olho dominante? O que é? O olho dominante é aquele que proporciona um nível um pouco melhor de envio de informações à parte visual do seu cérebro e transmite informações sobre a localização de objetos de forma mais precisa. Veja então que ele não é o olho melhor. Ele é o olho que ele transporta informações de forma melhorada. Na maioria dos casos, o termo olho dominante é usado para descrever a condição visual normal, em que os dois olhos funcionam em conjunto e têm uma acuidade visual semelhante. E um olho é simplesmente o líder ou preferencial. Seria mais ou menos assim você mais ou menos fazer uma relação para quem é destro e quem é canhoto. Se você escreve com a mão direita, não quer dizer que você não possa escrever com a mão esquerda e que você não possa desenvolver. Se você desenvolver com a mão esquerda, você pode também fazer as coisas muito bem com a mesma técnica e acurácia fina. Eu tive um acidente, fiquei 3 meses com o braço direito aí em faixa, com o braço direito com tipóia, com um arame aqui espetado no meu braço, e eu continuei portando arma. Naquele período eu treinei e virei canhoto. Eu virei canhoto, fiquei mais de 3 meses aí, uns 4 meses aí, treinando, trabalhando com a arma com a mão esquerda. E consegui fazer tudo que eu precisava com a mão esquerda. Então, mais ou menos, fazendo uma relação, olho diretor seria essa questão. Para a gente ilustrar de forma melhor, quando você vai fazer o uso da arma, você vai ter mais ou menos essa relação dessa figura aqui. Quando você aponta uma arma, com um olho você vai ter um referencial, com o seu olho direito você tem um referencial do objeto, com o olho esquerdo você tem um outro referencial do objeto. Então é mais ou menos isso que o olho diretor se refere. Aqui nós temos uma outra imagem interessante que se eu focar lá no meu alvo, tendo focado no alvo, eu desfoco a arma. E se eu foco a arma, eu desfoco o alvo. Se você repartir as visões, do olho esquerdo e do olho direito, nós teríamos mais ou menos isso, né? E mais ou menos o que tem nessa imagem aqui. Nós teríamos visão do olho direito, o que está à direita da tela, do olho esquerdo, o que está à esquerda da tela. Então seriam essas as visões que nós teríamos, né? Focando na arma, eu teria um embaçado do alvo à direita e um embaçado do alvo à esquerda. Isso se dá aqui por essa questão aqui, esse campo visual que nós podemos ver. Nós podemos ver que o ser humano ele tem um campo visual que vai quase 180 graus à frente do nosso rosto, do nosso nariz, e em determinado momento o campo visual ele vira binocular. Então o campo dos dois olhos, as informações dos dois olhos, elas começam a duplicar, enquanto muito à direita e muito à esquerda elas não duplicam, porque o seu olho esquerdo ele não enxerga, ele tem o limitador do nariz. Então ele chega até o nariz aqui e ele não enxerga o que está do outro lado. Se você olhar, fizer a convergência, que ele não vai olhar do outro lado, a mesma forma com o olho direito. Então nós temos aí, e no meio nós temos uma zona binocular, que é diferente em cada animal. Nós vemos aqui uma zona binocular, a visão de um cavalo, por exemplo. O cavalo tem os olhos bem ao lado, né? Bem ao lado. Então ele tem uma grande visão monocular lateralizada e uma pequena visão binocular à frente. Então isso importa muito para nós praticantes do tiro. Entender essa dinâmica, entender que você tem dois aparelhos funcionando ao mesmo tempo, fazendo coleta de informações visuais. Então você tem o olho direito, que o teu olho direito funciona de um jeito, teu olho esquerdo busca informações do outro jeito. Então isso importa muito para a gente determinar as melhores práticas de uso do tiro, E como fazer
Como fazer para descobrir? Nós temos dois testes. O teste de Miles, do jeito que quiser falar, e o teste de Porta. O teste de Porta não é olhar para a porta, né? Os dois testes, Miles e Porta, são dois médicos aí da década de 60, até mais antigos aí, pelas minhas pesquisas que eu consegui na internet encontrar. A época não existia oftalmologista, existia médico, assim como engenheiro há 50 anos, 60 anos atrás, não era engenheiro agrônomo, engenheiro civil, era engenheiro, todo mundo era engenheiro, o cara se formava em engenharia, ele era engenheiro. Mecânico, mexia com a mecânica, com hidráulica, com civil, era engenheiro, né? Hoje não, hoje é dividido, médico também, hoje em dia se especializaram, então cada um tem sua especialidade. Naquela época era médico. Então, os médicos Miles e Porta criaram dois tipos de testes naquela época para definir a dominância visual. O teste de Miles é aquele teste em que você faz lá faz o triângulo, olha para um objeto, e você, focando naquele objeto, fecha o seu olho esquerdo e fecha o olho direito. Se você, ao fazer esse teste, então você vai lá, fecha o teu triângulo e no meio do triângulo você foca lá num objeto. Foca no objeto. E mantém focado só nesse objeto. Lembrando que o teu foco tem que estar no objeto, não é na mão, não é aqui no triângulo da mão, é no objeto. Aí você vai fechar um olho e fechar o outro. Quando o objeto estiver exatamente no centro, como é o caso da segunda figura, é porque é o seu olho dominante. Ou seja, se eu fechei meu olho esquerdo e a visão continua igual, continua com a letra, no caso aqui em estudo, nessa figura aqui, a letra continua no meio, então é porque meu olho dominante, meu olho diretor é o olho direito. Se eu fechar o direito, vai acontecer, no meu caso, que eu tenho o meu olho dominante à direita, vai acontecer o que aconteceu na figura, na figura aqui, que está à direita, onde o E ali quase que se escondeu atrás da palma da mão. É isso que vai acontecer com o teste de Porta. Também algumas variantes aí do pessoal que tem outras variantes do teste de Porta também, que é você continuar focando para o alvo e ir gradualmente fechando e puxando para o seu olho. E teste, faça os testes, veja qual que você acha melhor. Não tem jeito certo ou errado, tem um jeito de você descobrir. Eu, inclusive, acho melhor fazer com mais de um teste. Faz mais de um teste. E por isso eu trouxe aqui o teste de Porta também. O teste de Porta, que não é fazer olhando para a porta. Você não vai olhar para a porta. O teste de Porta é o teste do médico que tinha o sobrenome de Porta. Isso que fazia. Por isso o nome do teste. Então você pode usar o indicador ou o polegar, tanto faz, e mirar com esse dedo para um objeto. Você mira por um objeto fixo e esconde esse objeto. No caso aqui da imagem que eu estou mostrando, a pessoa está utilizando o dedo indicador e está apontando para esse abajur, digamos assim, esse abajur. Quando ele está olhando com os dois olhos, ele está cobrindo, como é o caso da esquerda aqui, cobrindo o abajur. Quando ele fechou, por exemplo, o meu caso, se eu fechasse o olho direito, iria acontecer o que aconteceu. O dedo sairia do local, o objeto sairia de trás do dedo, mostrando que o olho esquerdo não é meu olho dominante. Então, pode ser o polegar ou pode ser o dedo indicador. Você coloca o dedo indicador lá em cima do objeto, cobre o objeto e fica olhando fixamente para ele. Tanto com o polegar quanto com o indicador. Fica olhando fixamente para ele e fecha um olho, fecha o outro. Aqui na câmera dá até um ruim fechar os olhos. Da câmera. Você fecha o esquerdo, fecha o direito e vê qual que fica, qual dos olhos em que o objeto vai sair de trás do seu dedo. O outro que permanecer exatamente como você fez a tua mira inicial, lá a tua mira inicial vai ser o teu olho dominante. Então, esse é o teste de Porta. Esse é o teste de Porta, também um teste que vai facilitar o entendimento do seu uso. O olho diretor, ele vai importar muito para que você faça o direcionamento do seu aparelho de pontaria.
principalmente em armas longas. Em armas curtas, com certeza, muito importante para quem está buscando precisão, principalmente para quem está ali num tiro de precisão, num campeonato, provas de precisão, o olho diretor é essencial, você tem que saber. Se você está lá praticando, se a sua prática de tiro é só voltada para tiro de combate, talvez até uma informação que seja interessante, mas talvez não vá fazer tanta diferença. Mas para tiro de precisão e armas longas faz toda a diferença. Você pode sim, se você tem, principalmente quando você trata de dominância cruzada, que nós vamos tratar isso no outro vídeo. Importante ainda, se você não é inscrito, se inscreve, porque essa é uma série de 3 vídeos. Eu vou trazer mais 2 vídeos aqui tratando, um sobre dominância cruzada e outro também sobre se você deve usar olhos abertos ou fechar um dos olhos para fazer a sua visada. O que é melhor, o que é pior, quais são as considerações, nós vamos tratar sobre isso. Então, principalmente para a utilização de aparelhos óticos vai fazer diferença, para armas longas principalmente vai fazer diferença, porque se você tem o olho diretor direito, por exemplo, e eu sou destro, eu vou normalmente me posicionar com a coronha da arma no meu ombro direito. Se a coronha da arma está no meu ombro direito e eu, por exemplo, tenho a dominância de olho no olho esquerdo, eu dificilmente vou conseguir deitar o suficiente a minha cabeça no coronha da arma para que eu possa enxergar, usar o meu olho esquerdo como dominante no caso do uso de uma mira aberta. Então, muito importante saber essas questões para depois descobrir, mas nós vamos falar sobre dominância cruzada em outro vídeo. Isso é importantíssimo aí para falar, e também sobre se eu atiro ou não com olhos abertos ou olho fechado, o que é melhor na prática. Mas para que você entenda o alinhamento da visada, como já foi mostrado em outro vídeo aqui, o alinhamento em massa, alça e olho, você precisa entender qual é o seu olho diretor, porque senão, por exemplo, eu vejo muitos alunos na linha de tiro brigando com a arma, porque o cara, às vezes, você vê que o cara fecha um olho, abre o outro, fecha outro, vira olho, vira a cara, e claro, ele não vai se entender com o seu aparelho visual, ele não vai conseguir entender essas informações se ele não souber. Não, meu olho diretor é o direito, eu tenho que fazer a visada alinhado do meu olho diretor com a alça e a massa. Se eu não fizer assim, vai ficar mais difícil. Como eu falei desde o começo, eu posso usar o esquerdo? Pode, mas vai ficar, em tese, teoricamente, fisicamente, fisiologicamente, vai ficar mais difícil. Então, por isso é importante. Você vai usar o seu olho diretor, ele alinhado com a sua alça e massa de mira e o alvo, formando aí uma linha perfeita. Por isso que você precisa saber qual é o seu olho diretor e deixar de ficar brigando, porque realmente nós temos 2 aparelhos óticos, dois coletores de informações aqui, o olho esquerdo, o olho direito, coletando informação, levando para o seu cérebro. Então você tem que definir qual, você tem que ajudar seu cérebro a escolher. Não, eu quero o meu olho direito, o meu olho dominante, eu quero que ele traga mais informações e ele seja o olho dominante mesmo, o que traz as informações predominantes nessa zona binocular, nessa zona em que as informações se cruzam. Então, por isso, a importância de saber o olho diretor. No próximo vídeo nós vamos falar sobre dominância cruzada e também vamos fazer um vídeo sobre a importância, sobre se atirar ou não com o olho aberto. Você atira com o olho aberto, olho fechado, eu atiro com o olho aberto. Mas tem discussões, vamos ver, tem discussões, não é a técnica perfeita, não é a única técnica, vamos conversar sobre isso. Se inscreva aqui no canal, poxa, tem muita gente, cara, muita gente mesmo que assiste e não é inscrito no canal, gente. Eu olho nas métricas aqui do canal, tem mais de 50% do pessoal que assiste e não é inscrito. Poxa, então dá essa força, cara, não custa nada para nós aqui no canal, faz toda a diferença. Um grande abraço e até o próximo vídeo.